Riram do cofrinho que herdei do meu pai, mas choraram ao ver o que tinha dentro. Marina Silva nunca imaginou que o dia da leitura do testamento do pai se tornaria o momento mais humilhante de sua vida. Sentada na sala do advogado, ela observava os irmãos receberem suas heranças com sorrisos satisfeitos, enquanto aguardava sua vez com o coração apertado. Foi quando o advogado mencionou seu nome que tudo desmoronou. Enquanto Ricardo, seu irmão mais velho, herdara a casa da família e metade das economias, e Juliano, o do meio, ficara com a outra metade do dinheiro e o carro do pai. Para ela sobrou apenas um objeto que ela conhecia bem da infância. Para Marina Silva, fica o cofrinho rosa em formato de porco que pertenceu à família, anunciou o advogado com voz neutra, entregando-lhe o objeto desgastado pelo tempo. A reação foi imediata. Ricardo explodiu numa gargalhada cruel que ecoou pela sala, seguido de perto por Juliano. Sério, pai? Um cofrinho de criança? Ricardo não conseguia parar de rir, apontando para o objeto nas mãos da irmã. Marina, você tem que ver a ironia nisso. Você sempre foi a filhinha do papai, e no final das contas, ele te deixou uma brincadeira infantil. Juliano balançava a cabeça em descrédito. Isso é humilhante, Marina. O que você vai fazer com isso? Vai guardar suas moedas de troco? As esposas dos irmãos também se juntaram às risadas. Cristina, casada com Ricardo há 15 anos, cobriu a boca com a mão numa tentativa falsa de disfarçar o riso. Desculpa, Marina, mas é meio engraçado mesmo. Vocês dois, apontou para Ricardo e Juliano, herdam bens de verdade, e ela fica com... Isso. Patrícia, esposa de Juliano, foi ainda mais direta. Querida, você tem que admitir que é estranho. Talvez seu pai não estivesse pensando direito nos últimos dias. Um cofrinho rosa? Sério? Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas lutou para não chorar na frente deles. Abraçou o cofrinho contra o peito, sentindo o peso dele nas mãos. Era mais pesado do que se lembrava da infância, e quando o balançou discretamente, ouviu um barulho diferente lá dentro. Não parecia ser apenas algumas moedas soltas. Vocês terminaram? Perguntou com a voz trêmula, se levantando da cadeira. Marina, calma. Ricardo tentou adotar um tom mais suave, mas ainda com um sorriso zombeteiro. É que é difícil entender, sabe? O pai sempre te tratou como princesa, e no final te deixa isso. Talvez seja simbólico, vai saber. Simbólico de quê, Ricardo? Sei lá, talvez que você precisa crescer e parar de ser tão sonhadora. Ele deu de ombros. Olha, se você quiser, posso te ajudar a vender. Deve valer uns 20, 30 reais num brechó. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Vender? Vocês acham que eu vou vender algo que o papai me deixou? Marina, seja realista. Juliano suspirou. Você perdeu o emprego na semana passada. Precisa de dinheiro de verdade, não de lembrancinhas de infância. A revelação de que eles sabiam sobre sua situação profissional a deixou ainda mais vulnerável. Ela havia contado apenas para a mãe sobre a demissão da loja de roupas onde trabalhava há 3 anos. Como vocês sabem disso? A mãe nos contou. Ela está preocupada com você. Ricardo cruzou os braços. Olha, Marina, não queremos ser cruéis, mas você precisa ser prática. Esse cofrinho não vai pagar suas contas. O advogado, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão, pigarreou discretamente. Com licença, mas preciso informar que o testamento é irrevogável e foi elaborado com o Sr. Silva em pleno juízo. Ele deixou instruções específicas sobre cada item. Instruções sobre o cofrinho? Marina se interessou imediatamente. Apenas que deveria ser entregue exatamente como está, sem ser aberto aqui no escritório. Essa informação despertou uma curiosidade estranha em Marina. Por que o pai faria questão de que o cofrinho não fosse aberto no escritório? E por que ele parecia diferente do que ela se lembrava? Nos dias seguintes, a situação só piorou. Marina voltou para o pequeno apartamento que dividia com a amiga Carla, uma enfermeira que trabalhava no hospital da cidadezinha. Carla era uma das poucas pessoas que não julgava Marina por suas dificuldades financeiras. Então eles realmente ficaram só rindo de você?
Carla balançou a cabeça indignada enquanto preparava um chá para as duas. O tempo todo. Foi horrível, Carla. Eu me senti como uma criança sendo humilhada na escola. E esse cofrinho? Você já tentou abrir? Marina mostrou o objeto para a amiga. Era um porquinho rosa desbotado, com algumas manchas escuras que pareciam ser marcas do tempo. Tinha aproximadamente 15 centímetros de comprimento e era surpreendentemente pesado. Parece ter alguma coisa importante dentro. O barulho é diferente. Seu pai não era de fazer coisas sem sentido, Marina. Lembro de quando você falava dele. Era um homem cuidadoso, pensava em cada detalhe. Era verdade. José Silva sempre foi meticuloso em tudo o que fazia. Trabalhava como contador numa empresa de construção e tinha o hábito de organizar e guardar cada documento importante. Nunca fazia nada por impulso. Então, por que me deixar só isso enquanto os meninos ficaram com bens de verdade? Talvez porque é mais importante do que parece. Naquela noite, Marina teve dificuldades para dormir. Ficou virando o cofrinho nas mãos, tentando entender o que poderia ter lá dentro. Tentou abrir pela abertura tradicional na parte de baixo, mas descobriu que estava lacrada de alguma forma diferente. No dia seguinte, Ricardo apareceu no apartamento dela sem avisar. "Oi, mana, vim ver como você está." Marina desconfiou imediatamente. Ricardo nunca a visitava, especialmente desde que ela havia se mudado para aquele apartamento mais simples, após perder o emprego anterior 2 anos atrás. "O que você quer, Ricardo?" "Nada demais. Só pensei sobre aquele cofrinho." "Você quer mesmo ficar com ele? Por quê? Mudou de ideia sobre ser uma brincadeira infantil?" Ricardo pareceu desconfortável. "Olha, pensei melhor. Talvez tenha valor sentimental mesmo. Se você quiser, posso ficar com ele." "Para preservar a memória do pai, entende?" Marina o encarou com descrença. "Ricardo, você passou 2 dias rindo de mim por causa desse cofrinho. Agora quer ficar com ele?" "É que pensei, talvez seja injusto você ter ficado só com isso. Que tal se dividirmos? Posso te dar R$ 500 pelo cofrinho. É um dinheiro que pode te ajudar agora." A oferta confirmou as suspeitas de Marina. Havia algo ali que Ricardo sabia ou suspeitava. "Não, obrigada. O papai deixou para mim, vou ficar com ele. Marina, seja sensata. Você está desempregada, atrasada no aluguel." "Como você sabe que estou atrasada no aluguel?" Ricardo hesitou. A mãe comentou que você estava com dificuldades. Era mentira. Marina nunca havia contado para a mãe sobre os problemas com o aluguel. Carla havia emprestado dinheiro para ela 2 vezes no último mês, mas isso era um segredo entre elas. "Sai da minha casa, Ricardo." "Marina." "Sai." Depois que o irmão saiu, Marina ficou ainda mais intrigada. Havia alguma coisa no cofrinho que interessava a Ricardo, algo que ele não havia revelado no escritório do advogado. Ela decidiu examinar o objeto com mais cuidado. Sob uma luz forte, percebeu que havia marcas quase imperceptíveis na base, como se fosse algum tipo de mecanismo. Não era apenas uma abertura comum de cofrinho, parecia ter algum tipo de trava ou segredo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Marina decidiu visitar Dona Eulália, uma vizinha idosa que havia sido muito próxima do pai. Se alguém sabia alguma coisa sobre aquele cofrinho, seria ela. Dona Eulália morava numa casinha simples, a 2 quadras da antiga residência da família Silva. Aos 82 anos, ela ainda mantinha uma horta no quintal e recebia visitas todas as tardes. "Marina, querida, entre, entre." A senhora abriu um sorriso caloroso. "Soube do seu pai. Foi uma perda muito grande para todos nós." "Obrigada, Dona Eulália. A senhora tem alguns minutos para conversar?" "Claro, querida. Vou fazer um cafezinho." Enquanto a senhora preparava o café, Marina explicou a situação da herança e mostrou o cofrinho. "Ah, esse cofrinho." Dona Eulália sorriu com nostalgia. "Lembro dele desde que seu pai era menino." "A senhora conhece esse cofrinho há tanto tempo assim?" "Claro, pertencia à sua avó Conceição. Ela sempre guardava coisas especiais ali." Marina sentiu o coração acelerar.
Sua avó paterna havia falecido quando ela era muito pequena, mas se lembrava vagamente de uma mulher carinhosa que sempre tinha doces escondidos pelos bolsos. Que tipo de coisas especiais? Sua avó era uma mulher muito sábia, Marina. Perdeu o marido cedo e criou 7 filhos sozinha. Seu pai era o mais novo. Ela costumava dizer que guardava no cofrinho os tesouros que nenhum ladrão podia roubar. Tesouros? Lembranças, querida, fotos, cartinhas, pequenas recordações que faziam ela se sentir rica mesmo sem ter dinheiro. A revelação mexeu profundamente com Marina. Se o cofrinho tinha essa tradição familiar, fazia sentido que o pai o tivesse deixado especificamente para ela. Dona Eulália, a senhora sabe se existe alguma forma especial de abrir esse cofrinho? A senhora idosa examinou o objeto com cuidado, passando os dedos pela base. Ah, sim. Lembro da sua avó mexendo aqui embaixo. Ela dizia que tinha um segredo, mas nunca me mostrou qual era. Um segredo? Era como se fosse um código, Marina. Sua avó falava sobre os números do coração. Nunca entendi direito o que significava. Marina saiu da casa de Dona Eulália com mais perguntas do que respostas, mas agora tinha certeza de que o cofrinho guardava algo importante. A expressão números do coração ecoava em sua mente. No caminho de volta para casa, encontrou Juliano na padaria da esquina. Oi, Marina. Como você está? Diferente de Ricardo, Juliano parecia genuinamente preocupado. Ele sempre havia sido o mais sensível dos 3 irmãos, embora raramente demonstrasse isso em público. Estou bem, Juliano. Olha, sobre aquele dia no advogado, acho que fomos meio duros com você. Marina se surpreendeu com a admissão. Meio duros? Vocês me humilharam completamente. Eu sei. Desculpa, é que foi estranho mesmo, sabe? O pai sempre tratou a gente igual, e aí na hora da herança, parece que ele fez uma diferenciação estranha. Estranha como? Juliano hesitou antes de responder. Marina, posso ser honesto com você? Claro. Eu e o Ricardo estamos com problemas sérios. Marina sentiu um frio na barriga. Que tipo de problemas? O Ricardo perdeu muito dinheiro em investimentos ruins. A empresa de construção dele está quase falindo. E eu devo dinheiro para umas pessoas que não são muito pacientes. Juliano, que tipo de dívida é essa? Apostas, Marina. Comecei apostando pouco, mas foi crescendo. Agora devo mais de 50 mil reais. A revelação explicava o comportamento estranho dos irmãos. Eles não estavam apenas sendo cruéis, estavam desesperados por dinheiro. E vocês acham que o cofrinho pode ter dinheiro dentro? Não sei, Marina, mas o pai sempre foi muito esperto com dinheiro. Talvez tenha guardado alguma coisa especial para você. Juliano, mesmo que tivesse dinheiro no cofrinho, não seria muito. É pequeno demais para guardar quantias significativas. 50 mil reais não ocupam muito espaço se forem em notas de 100. Marina percebeu que Juliano havia calculado exatamente quanto dinheiro caberia no cofrinho. Você já mediu? Juliano corou. Não, quer dizer, é só uma estimativa. Juliano, o que vocês sabem sobre esse cofrinho que não me contaram? Nada, Marina. Só que o pai sempre foi muito cuidadoso com o dinheiro, e deixar você só com isso não faz sentido, a menos que... A menos que o quê? A menos que tenha alguma coisa realmente importante ali dentro. Naquela tarde, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era de Margarete, uma antiga funcionária do escritório onde o pai trabalhava. Marina, querida, sou a Margarete. Trabalhei com seu pai por 15 anos. Oi, dona Margarete. Como a senhora está? Bem, querida. Liguei porque soube da herança e... Bom, queria perguntar uma coisa. Claro. Seu pai chegou a te dar um cofrinho rosa, em formato de porquinho? O coração de Marina disparou. Sim, ele me deixou no testamento. Por quê? Ah, que bom. Ele sempre falava desse cofrinho. Dizia que era muito especial. A senhora sabe alguma coisa sobre ele? Só que seu pai carregava ele no carro por uns 2 anos antes de partir. Sempre que ia fazer alguma coisa importante, levava o cofrinho junto. Importante como? Ah,
quando ia ao banco, quando tinha reuniões especiais. Uma vez perguntei por que ele carregava aquilo e ele disse que era para guardar o que realmente importava. Marina sentiu as mãos tremendo. Dona Margarete, a senhora tem ideia do que ele guardava lá dentro? Não, querida, mas posso te dizer uma coisa. Nos últimos meses de vida, seu pai ficava muito emocionado sempre que olhava para aquele cofrinho. Uma vez, eu o vi chorando no escritório segurando o objeto. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que estava organizando os tesouros mais preciosos da vida dele. Depois de desligar o telefone, Marina se sentiu sobrecarregada de emoções. Cada nova informação sobre o cofrinho aumentava sua importância e seu mistério. Ela decidiu tentar novamente abrir o mecanismo da base. Sob uma lupa que Carla havia emprestado do hospital, conseguiu ver melhor as marcas. Havia 3 pequenos círculos com números, formando uma espécie de cadeado de combinação. A expressão "números do coração" voltou à sua mente. Que números seriam importantes para o coração do pai? Ela tentou várias combinações. A data de nascimento dele, da mãe, o dia do casamento dos pais. Nada funcionou. Frustrada, ela estava prestes a desistir quando se lembrou de algo. Na casa dos pais, havia um quadro na sala com 3 fotos pequenas, uma de cada filho quando bebê. O pai sempre dizia que aquelas eram as 3 datas mais felizes da vida dele. Com o coração disparado, Marina testou a combinação com os dias de nascimento dos 3 filhos. Primeiro Ricardo, dia 15, depois Juliano, dia 22, e por fim ela mesma, dia 08. Os números se encaixaram, 15, 22, 08. Um clique suave ecoou pela sala e a base do cofrinho se abriu. O que ela viu lá dentro a fez desabar em lágrimas imediatamente. Não havia dinheiro, não havia joias caras. Havia algo muito mais precioso. O cofrinho estava cuidadosamente organizado, com pequenos compartimentos improvisados. No primeiro, ela encontrou 3 dentes de leite, um de cada filho, guardados em saquinhos plásticos, com as datas e nomes escritos à mão. No segundo compartimento, havia dezenas de bilhetinhos amassados que eles haviam escrito para o pai ao longo dos anos. Marina pegou um dos bilhetinhos com mãos trêmulas. Era um desenho que ela havia feito aos 6 anos, uma família de palitinhos embaixo de um sol amarelo. No verso, com a letra trêmula de criança, estava escrito: "Para o papai mais legal do mundo, te amo muito, Marina." Havia bilhetes de aniversário, desenhos da escola, pequenas cartas que eles haviam deixado embaixo da porta do quarto dos pais em várias ocasiões. Cada um cuidadosamente guardado e preservado ao longo de mais de 20 anos. No terceiro compartimento, ela encontrou fotos. Não eram fotos profissionais, mas momentos espontâneos que alguém havia capturado. Ela no colo do pai aos 2 anos, os 3 irmãos brincando no quintal, enquanto o pai os observava sorrindo, uma foto da formatura dela no ensino médio com o pai ao lado, visivelmente orgulhoso. Mas foi no quarto compartimento que Marina encontrou o item que a fez chorar ainda mais. Era a primeira carta que ela havia escrito para o pai quando aprendeu a escrever cursivo aos 8 anos. A carta dizia: "Querido papai, a professora mandou escrever para alguém especial. Você é o mais especial do mundo. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Trabalhador, carinhoso e que sabe fazer todo mundo rir. Obrigada por me ensinar a andar de bicicleta e por nunca gritar comigo quando eu erro. Sua filha que te ama muito, Marina." No fundo do cofrinho, havia um envelope lacrado com o nome Marina, escrito com a letra característica do pai. Com as mãos tremendo, ela abriu o envelope e encontrou uma carta datada de apenas 2 meses antes da morte dele. "Minha querida Marina, se você está lendo esta carta, significa que conseguiu abrir nosso cofrinho especial. Sempre soube que seria você a única dos meus filhos que entenderia o verdadeiro valor do que está guardado aqui. Não se surpreenda por eu ter escolhido dar este presente especificamente para você. Durante todos esses anos, observei meus 3 filhos crescerem e se tornarem pessoas incríveis, cada um à sua maneira. Ricardo herdou minha determinação nos negócios. Juliano pegou meu senso de humor e capacidade de fazer amigos facilmente.
Mas você, Marina, herdou algo que considero ainda mais precioso. Meu coração sensível e a capacidade de valorizar os pequenos momentos que tornam a vida realmente rica. Lembro de cada item que está guardado neste cofrinho. Passei anos coletando e preservando esses pequenos tesouros, porque sabia que um dia eles seriam importantes. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando o trabalho estava pesado, ou quando me preocupava com vocês três, eu abria este cofrinho e reencontrava as razões pelas quais tudo valia a pena. Suas cartinhas de criança me davam força nos dias ruins. Os desenhos que vocês faziam me lembravam da pureza do amor de uma família. As fotos guardavam momentos que minha memória poderia esquecer, mas meu coração jamais perderia. Marina, sei que seus irmãos podem não entender inicialmente por que você recebeu apenas este cofrinho. Eles são homens práticos, pensam primeiro no valor financeiro das coisas, mas espero que quando você mostrar a eles o que está aqui dentro, eles compreendam que você não recebeu menos, recebeu muito mais. Você herdou a prova de que foi profundamente amada todos os dias da sua vida. Herdou a certeza de que cada palavra carinhosa que escreveu foi guardada como um tesouro. Herdou a responsabilidade de lembrar à família o que realmente importa quando as coisas materiais perderem o sentido. Sempre notei como você se emocionava com pequenas coisas. Um pôr do sol bonito, um abraço apertado, uma música que tocava o coração. Seus irmãos são mais reservados com os sentimentos, mas você sempre mostrou que entende que a vida é feita de momentos simples e preciosos. Por isso, minha filha, você recebeu não apenas um cofrinho, mas a missão de ser a guardiã das nossas memórias mais queridas. Quando eu não estiver mais aqui para lembrar vocês do quanto são amados, este cofrinho falará por mim. Adicione suas próprias lembranças aqui. Guarde momentos especiais dos seus irmãos, dos seus futuros filhos, de todos que você ama. Transforme este cofrinho na memória viva da família Silva. E lembre-se sempre, o verdadeiro tesouro não são as moedas que fazem barulho quando você balança o cofrinho. O verdadeiro tesouro são os corações que você toca e as vidas que você marca com amor. Você sempre foi minha menina especial, Marina. Não porque eu te amava mais que seus irmãos, mas porque você sempre soube retribuir esse amor da forma mais pura possível. Cuide bem das nossas lembranças, minha filha, e seja feliz, sempre, com todo o meu amor eterno, Papai. Marina chorou por quase 1 hora segurando a carta do pai. Quando finalmente conseguiu se acalmar, entendeu perfeitamente por que havia herdado aquele cofrinho. Não era uma preterição. Era o reconhecimento de que ela era a pessoa certa para guardar o que havia de mais precioso na família. Naquela noite, ela ligou para Ricardo e Juliano. Precisamos nos encontrar. Amanhã na casa da mãe. É sobre o cofrinho. Marina, se descobriu alguma coisa, você precisa dividir conosco. Ricardo falou imediatamente. Vão estar lá às 2 da tarde. E tragam as esposas. Vocês precisam ver uma coisa. No dia seguinte, toda a família se reuniu na sala da casa onde haviam crescido. Dona Rosa, a mãe, ainda mantinha tudo como era quando José estava vivo. Os irmãos chegaram visivelmente ansiosos. Então, o que tinha no cofrinho? Ricardo perguntou assim que se sentou. Antes de mostrar para vocês, preciso que entendam uma coisa. Marina segurou o cofrinho no colo. Durante esses dias, vocês fizeram eu me sentir humilhada, como se o papai não me amasse tanto quanto ama vocês. Marina, Juliano começou, mas ela o interrompeu. Deixe eu terminar. Vocês riram de mim, me chamaram de ingênua, sugeriram que eu vendesse a herança que o papai me deixou. Chegaram ao ponto de vir na minha casa, oferece dinheiro pelo cofrinho quando perceberam que podia ter algo de valor. Ricardo e Juliano trocaram olhares desconfortáveis. Agora vou mostrar para vocês o que o papai realmente me deixou. Mas quero que prometam uma coisa. Vão ficar em silêncio até eu terminar de mostrar tudo. Marina abriu o cofrinho e começou a tirar os itens um por um, explicando o que cada coisa representava. Começou pelos dentes de leite, mostrando como o pai havia guardado um de cada filho com a data exata em que caíram. Juliano foi o primeiro a se emocionar.
Ele guardou meu dente, eu nem lembro de ter dado para ele. Guardou de todos nós. Marina continuou pegando os bilhetinhos. E olhem só o que mais tem aqui. Ela foi mostrando cada carta, cada desenho, cada foto. Ricardo encontrou um bilhete que havia escrito aos 10 anos. Papai, quando eu crescer, vou ter uma empresa igual à sua e vamos trabalhar juntos. Te amo muito. Ricardo. Eu havia esquecido completamente desse bilhete. Ricardo passou a mão pelos olhos tentando disfarçar as lágrimas. Quando Marina mostrou a carta que o pai havia escrito especificamente para ela, a emoção tomou conta de toda a sala. Dona Rosa chorava discretamente no sofá, lembrando do marido. As cunhadas que haviam rido do cofrinho dias antes estavam visivelmente tocadas pela descoberta. Marina. Cristina, esposa de Ricardo, se aproximou. Me desculpa por ter rido. Eu não tinha ideia. Nenhuma de nós tinha, completou Patrícia. Seu pai guardou tudo isso por tantos anos. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, claramente emocionado. Quando se virou para enfrentar a família, seus olhos estavam vermelhos. Marina, eu preciso te pedir desculpas. Desculpas sérias. Ricardo. Não, deixa eu falar. Esses últimos dias eu me comportei como um idiota. Quando ouvi que você tinha herdado apenas um cofrinho, pensei que o papai tinha sido injusto. Eu estava com problemas financeiros e achei que talvez houvesse dinheiro escondido ali. Juliano também se aproximou. Eu também, Marina. Estava desesperado por causa das dívidas e pensei que o papai podia ter guardado alguma quantia para você. Mas agora vejo que ele te deu algo muito mais valioso que dinheiro. O que ele te deu? Marina perguntou genuinamente curiosa. A certeza de que fomos amados incondicionalmente e a responsabilidade de lembrar disso para sempre. Dona Rosa se levantou do sofá e se aproximou dos filhos. Crianças, eu sabia sobre este cofrinho. Seu pai me mostrou algumas vezes ao longo dos anos. Ele sempre dizia que Marina seria a guardiã das memórias da família. Por que não nos contou nada, mãe? Ricardo perguntou. Porque seu pai me fez prometer que deixaria vocês descobrirem sozinhos o valor das coisas. Ele queria que aprendessem que nem tudo que é precioso pode ser medido em dinheiro. Marina olhou para os irmãos com uma expressão mais suave. Vocês querem saber a verdade? Quando recebi só este cofrinho, também me senti preterida. Também pensei que o papai não me amava tanto quanto vocês. Mas quando abri e vi tudo isso, entendi que ele me conhecia melhor que eu mesma. Como assim? Juliano perguntou. Ele sabia que eu seria a única que daria o verdadeiro valor para essas lembranças. Vocês são mais práticos. Pensam primeiro nas necessidades financeiras. Não há nada de errado nisso. Mas eu sempre fui mais sentimental. Ricardo balançou a cabeça. Marina, você tem razão. Eu olho para essas cartinhas e fico emocionado, mas meu primeiro pensamento mesmo foi sobre dinheiro. É como se eu tivesse perdido a capacidade de ver o valor das coisas simples. Não perdeu, Ricardo. Só esqueceu temporariamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, a dinâmica familiar mudou completamente. Ricardo e Juliano passaram a visitar Marina regularmente, não mais interessados no cofrinho, mas curiosos sobre as lembranças que ele guardava. Ricardo trouxe uma caixa de sua casa cheia de objetos que havia guardado do pai. Um chaveiro que José usava no trabalho, uma caneta que ele sempre carregava no bolso da camisa, um pequeno caderno onde anotava compromissos importantes. Marina, pensei que talvez você quisesse guardar essas coisas também, no cofrinho ou em outro lugar especial. Juliano fez algo similar, trazendo fotos antigas que havia encontrado em suas coisas. Olha só esta aqui. Ele mostrou uma foto amarelada. O papai ensinando você a andar de bicicleta. Lembro desse dia. Eu e o Ricardo ficamos com ciúme porque ele passou a tarde inteira correndo atrás de você. Vocês ficaram com ciúme? Eu nem sabia. A gente sempre ficava meio enciumado da atenção que o papai dava para você, Ricardo admitiu. Agora entendo que não era preferência. É que você sempre foi mais carente de carinho, mais sensível.
precisava de mais atenção emocional. Marina ficou surpresa com a honestidade dos irmãos. Eu sempre pensei que vocês não gostavam de mim por causa disso. A gente gosta de você, Marina. Só não sabíamos demonstrar direito. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Rosa, que trazia uma tigela de brigadeiros, doce favorito dos 3 filhos na infância. Que bom ver vocês 3 conversando assim. Ela sorriu. Fazia tempo que não víamos vocês juntos sem brigas ou discussões. Mãe, por que o papai nunca nos falou sobre o cofrinho? Marina perguntou. Dona Rosa suspirou e se sentou ao lado dos filhos. Porque ele queria que cada um de vocês descobrisse o próprio valor das coisas. Ele dizia que se contasse sobre o cofrinho, vocês poderiam fingir que entendiam a importância, mas não sentiriam de verdade. E você tem alguma coisa guardada do papai? Juliano perguntou. Dona Rosa sorriu misteriosa e saiu da sala. Voltou alguns minutos depois com uma pequena caixa de sapatos. Na verdade, tenho, mas são coisas diferentes das de vocês. Ela abriu a caixa e mostrou o conteúdo. Dezenas de pequenos papéis dobrados, todos escritos com a letra de José. O que é isso? Ricardo pegou um dos papéis e desdobrou. Rosa está linda hoje de manhã. Amo como ela fica concentrada preparando o café. Mãe, isso é... Seu pai escrevia pequenas observações sobre mim quase todos os dias. Durante 42 anos de casamento, quando ele percebia que eu estava bonita, quando eu fazia algo que o deixava orgulhoso, quando eu cantarolava enquanto cozinhava, ele anotava tudo. Os 3 filhos ficaram emocionados vendo aquela demonstração de amor dos pais. Ele nunca te deu esses bilhetes? Marina perguntou. Não. Descobri a caixa só depois que ele partiu. Estava escondida no armário dele junto com outras coisas pessoais. Marina teve uma ideia. Mãe, que tal se a gente criasse um álbum da família? Colocando as coisas do cofrinho, esses bilhetes seus, as fotos que os meninos trouxeram. Assim preservaríamos tudo de uma forma organizada. Boa ideia. Ricardo concordou imediatamente. Posso mandar fazer um álbum profissional daqueles bem resistentes. E podemos continuar adicionando coisas novas, Juliano sugeriu. Fotos das reuniões familiares, cartinhas que nossos filhos escreverem. A ideia entusiasmou toda a família. Nos fins de semana seguintes, eles se reuniam na casa de Dona Rosa para organizar as memórias e criar o álbum. Durante uma dessas reuniões, Cristina fez uma observação interessante. Vocês perceberam como vocês 3 mudaram nas últimas semanas? Estão mais próximos, mais carinhosos uns com os outros. Era verdade. A descoberta do cofrinho havia quebrado barreiras que existiam há anos entre os irmãos. É como se o papai tivesse planejado isso, Marina comentou. Ele sabia que a gente ia se unir por causa do cofrinho. Talvez tenha planejado mesmo, Dona Rosa sorriu. Seu pai era muito esperto para entender pessoas. Ele sabia que vocês 3 se afastaram um pouco nos últimos anos. Como assim se afastaram? Juliano perguntou. Ricardo, você estava muito focado no trabalho, quase não visitava mais. Juliano, você estava sempre ocupado com os amigos e as outras atividades. E Marina sempre foi mais reservada, especialmente depois que começou a ter dificuldades financeiras. Os irmãos ficaram em silêncio, reconhecendo a verdade nas palavras da mãe. O papai estava preocupado que vocês perdessem o contato depois que ele partisse. Dona Rosa continuou. Várias vezes ele comentou comigo que queria deixar alguma coisa que forçasse vocês a se reunirem. Então o cofrinho foi realmente um plano para nos unir? Marina perguntou. Acho que foi um plano para vocês lembrarem o que realmente importa. A união foi consequência natural disso. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marina ficou sozinha com o cofrinho. Ela havia decidido adicionar algo novo. Uma foto da reunião daquela tarde, onde todos estavam sorrindo e organizando as lembranças juntos. Ao colocar a foto no cofrinho, ela murmurou, Obrigada, papai. Você conseguiu o que queria. Algumas semanas depois, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era do senhor Antônio, dono de uma pequena loja de antiguidades na cidade. Marina? Soube que você herdou um cofrinho rosa do seu pai. É verdade? É sim, seu Antônio. Por quê?
É que seu pai veio aqui algumas vezes procurando cofrinhos parecidos com esse. Dizia que queria fazer alguns presentes especiais. Marina ficou intrigada. Presentes especiais? Sim. Ele comprou 3 cofrinhos iguais ao seu. Disse que ia usar para espalhar amor por aí. O senhor sabe o que ele fez com esses cofrinhos? Não sei ao certo, mas lembro que ele sempre perguntava sobre famílias da cidade que estavam passando por dificuldades. Acho que ele doava os cofrinhos junto com alguma ajuda. Esta informação deixou Marina ainda mais emocionada. O pai não apenas havia guardado as memórias da própria família, mas também havia criado cofrinhos similares para ajudar outras famílias a valorizarem suas lembranças. Ela contou a descoberta para os irmãos na próxima reunião familiar. Então existem outros cofrinhos como este espalhados pela cidade? Ricardo perguntou. Parece que sim. E o papai colocava dinheiro junto, mas o foco era ensinar as pessoas sobre a importância das lembranças familiares. Isso é muito bonito, Patrícia comentou. Seu pai estava espalhando a mesma lição que deixou para vocês. Juliano teve uma ideia. Que tal se a gente continuasse essa tradição? Poderíamos criar cofrinhos especiais para famílias que precisam. Como assim? Marina perguntou. Podemos procurar famílias que estão passando por momentos difíceis e dar cofrinhos para eles começarem suas próprias coleções de lembranças. Não precisa ser com dinheiro, mas com a mensagem de que as memórias são preciosas. A ideia empolgou todos. Ricardo se ofereceu para financiar os cofrinhos, Juliano para identificar as famílias que poderiam se beneficiar e Marina para escrever as cartas explicando a importância de guardar lembranças especiais. Nos meses seguintes, eles distribuíram mais de 20 cofrinhos pela cidade, sempre acompanhados de uma carta explicando a tradição da família Silva e a importância de valorizar os pequenos momentos da vida em família. Uma das famílias que recebeu o cofrinho era de Dona Marta, uma senhora que havia perdido o marido recentemente e estava criando sozinha 2 netos pequenos. Ela procurou Marina algumas semanas depois para agradecer. Marina, querida, aquele cofrinho mudou nossa vida. Comecei a guardar os desenhos que as crianças fazem, as cartinhas da escola. Agora eles ficam animados para me mostrar tudo, porque sabem que vou guardar no cofrinho da família. Que bom, Dona Marta, é exatamente isso que queríamos. Mas o mais importante é que aprendi a valorizar os momentos simples com eles. Antes, eu estava tão preocupada com as dificuldades que esquecia de prestar atenção nas coisas boas que acontecem todo dia. Histórias como essa se multiplicaram pela cidade. O projeto Cofrinho, como ficou conhecido, começou a transformar a forma como várias famílias lidavam com suas lembranças e relacionamentos. Marina percebia que, de uma forma indireta, o pai continuava espalhando amor e união, mesmo depois de partir. O cofrinho que ela havia herdado não era apenas um objeto, era o início de um movimento que fortalecia laços familiares por toda a comunidade. Durante uma das reuniões familiares, Ricardo fez uma revelação importante. Marina, preciso te contar uma coisa. Lembra que eu estava com problemas financeiros? Claro. Você tinha dito que a empresa estava mal. Pois é, mas depois que começamos esse projeto dos cofrinhos, eu mudei completamente minha forma de pensar sobre dinheiro e trabalho. Como assim? Comecei a valorizar mais o que realmente importa. Passei a trabalhar menos horas e dedicar mais tempo para a família. E sabe o que aconteceu? A empresa começou a ir melhor. Cristina, esposa de Ricardo, confirmou. É verdade, Marina. Ele estava tão estressado que não conseguia tomar boas decisões. Quando relaxou e começou a focar no que importa, tudo melhorou. Juliano também havia feito mudanças significativas. Eu parei de apostar, ele anunciou. Percebi que estava tentando ganhar dinheiro fácil porque não valorizava o que já tinha. Agora estou pagando as dívidas aos poucos e me sentindo muito melhor. Sério, Juliano? Marina ficou emocionada. Sério. Aquele cofrinho me fez perceber que eu estava perdendo tempo correndo atrás de coisas que não iam me fazer feliz de verdade. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando.
6 meses depois da abertura do cofrinho, a família Silva estava completamente transformada. As reuniões semanais se tornaram tradição. O álbum de memórias crescia constantemente e o projeto dos cofrinhos havia se espalhado para outras cidades vizinhas. Marina conseguiu um novo emprego numa escola da cidade, onde trabalhava como auxiliar de biblioteca. O salário não era muito alto, mas ela estava feliz porque podia ajudar outras pessoas a descobrirem o valor da leitura e do conhecimento. Durante uma dessas reuniões familiares, Dona Rosa fez um anúncio especial. "Crianças, tenho uma surpresa para vocês." Ela saiu da sala e voltou carregando uma caixa grande. "O que é isso, mãe?" Ricardo perguntou. "São mais coisas do papai que eu encontrei no sótão." Ela abriu a caixa e revelou dezenas de objetos. Mais fotos antigas, cartas que José havia recebido de amigos ao longo da vida, pequenos presentes que os filhos haviam dado para ele em várias ocasiões, e até mesmo um diário que ele manteve durante os primeiros anos de casamento. "Mãe, por que você não mostrou isso antes?" Marina perguntou. "Porque queria ter certeza de que vocês entenderiam o valor dessas coisas. Agora sei que entendem." Eles passaram o resto da tarde examinando cada item. O diário revelou um José jovem e apaixonado, escrevendo sobre os sonhos que tinha para a família que estava construindo. "Hoje a Rosa me disse que está esperando nosso primeiro filho. Sinto uma felicidade que não consigo descrever. Quero ser o melhor pai do mundo, dar para meus filhos tudo o que eu não tive." Marina leu em voz alta uma das entradas do diário. "Ele conseguiu." Juliano comentou com a voz embargada. "Ele foi realmente o melhor pai do mundo." Entre os objetos, encontraram algo que os surpreendeu. 3 pequenas caixas, cada uma com o nome de um dos filhos. "O que é isso?" Ricardo pegou a caixa com seu nome. Dentro de cada caixa, havia pequenos objetos pessoais que José havia guardado de cada filho ao longo dos anos. Na de Ricardo, um pequeno carrinho de brinquedo que ele adorava quando tinha 5 anos, uma medalha de um campeonato de futebol da escola e uma foto dele se formando no ensino médio. Na caixa de Juliano, um desenho que ele havia feito do pai quando tinha 7 anos, uma pulseira que ele havia dado de presente de Dia dos Pais e um ingresso do primeiro filme que assistiram juntos no cinema. Na caixa de Marina, um pequeno ursinho de pelúcia que ela carregava para todos os lugares quando era pequena, uma pulseirinha de miçangas que ela havia feito na escola e a primeira redação que escreveu sobre a família. Ele guardou coisas nossas por todos esses anos. Marina estava chorando novamente. E nós nem sabíamos. É como se cada um de nós tivesse um cofrinho pessoal, Ricardo observou. Talvez seja essa a mensagem, Dona Rosa sugeriu. Que todos nós guardamos lembranças especiais de quem amamos, mesmo sem perceber. Naquela noite, os 3 irmãos decidiram levar suas caixas pessoais para casa, mas comprometeram-se a incluir esses objetos no álbum familiar que estavam criando. Marina voltou para seu apartamento com o coração cheio. Carla, sua amiga, estava na cozinha preparando o jantar. "Como foi a reunião de hoje?" ela perguntou. "Incrível, Carla. Cada semana descobrimos algo novo sobre o papai e sobre nós mesmos." "Você mudou muito nestes últimos meses, Marina. Está mais confiante, mais feliz." Era verdade. A descoberta do cofrinho havia transformado não apenas os relacionamentos familiares de Marina, mas também sua autoestima e perspectiva de vida. "Sabe o que mais me impressiona?" Marina disse enquanto organizava os objetos de sua caixa pessoal. "O papai não só guardou nossas lembranças, ele criou um sistema para que continuássemos criando lembranças juntos após a partida dele." "Como assim?" "Essas reuniões familiares, o álbum que estamos fazendo, o projeto dos cofrinhos, tudo isso nos força a passar tempo juntos e criar novas memórias. É como se ele tivesse planejado nossa união futura." Carla sorriu. "Seu pai deve ter sido um homem muito sábio." "Foi. E o mais bonito é que ele nos ensinou que o amor verdadeiro não acaba com a morte. Ele continua através das lembranças que guardamos e das tradições que mantemos vivas." Algumas semanas depois, Marina recebeu uma ligação que a deixou muito emocionada. Era de uma jornalista do jornal local que havia ouvido falar sobre o projeto dos cofrinhos.
Marina, gostaria de fazer uma matéria sobre o que vocês estão fazendo. É uma história muito bonita. Não sei se queremos publicidade. Marina hesitou. É algo muito pessoal da nossa família. Entendo, mas pense no bem que uma reportagem poderia fazer. Outras famílias em outras cidades poderiam se inspirar e começar suas próprias tradições de preservação de memórias. Marina conversou com os irmãos e eles concordaram em dar a entrevista desde que o foco fosse na mensagem e não em seus problemas pessoais. A matéria foi publicada algumas semanas depois com o título O Cofrinho Rosa que Uniu uma Família. A repercussão foi muito maior do que esperavam. Famílias de várias partes do país começaram a entrar em contato, querendo saber mais sobre como criar suas próprias tradições de preservação de memórias. Algumas enviaram fotos de cofrinhos que haviam comprado para começar suas coleções de lembranças. Uma senhora de outro estado escreveu: "Li a matéria sobre vocês e me emocionei muito. Meus filhos adultos raramente me visitam e, quando vêm, ficam o tempo todo no celular. Comprei um cofrinho igual ao de vocês e comecei a guardar fotos antigas da família. Na próxima visita deles, vou mostrar e contar as histórias por trás de cada foto. Espero que isso nos aproxime, como aconteceu com vocês." Outra família enviou uma foto de seu próprio álbum de memórias. "Inspirados pela história de vocês, criamos nosso próprio álbum familiar. Nossos filhos pequenos agora se animam para guardar desenhos e cartinhas. Obrigada por nos mostrarem que as coisas simples são as mais preciosas." Marina ficava emocionada com cada mensagem que recebia. O cofrinho rosa havia se tornado o símbolo de um movimento nacional de valorização das memórias familiares. Durante uma reunião familiar, Ricardo trouxe uma proposta interessante. "Pessoal, e se criássemos uma pequena fundação? Nada grande, mas algo oficial para distribuir cofrinhos e ensinar famílias sobre a importância das lembranças?" "Uma fundação?" Marina ficou curiosa. "Sim, poderíamos chamar de Fundação José Silva, ou algo assim. O objetivo seria espalhar a mensagem do papai de forma mais organizada." Juliano gostou da ideia. "Podemos fazer parcerias com escolas, casas de repouso, abrigos, ensinar as pessoas a valorizarem suas histórias pessoais." Dona Rosa se emocionou com a proposta. Seu pai ficaria muito orgulhoso de saber que o nome dele está sendo usado para espalhar amor e união entre as famílias. Eles passaram os meses seguintes organizando a fundação. Marina se tornou a diretora executiva, Ricardo cuidou da parte financeira e Juliano ficou responsável pelas parcerias e divulgação. A primeira ação oficial da Fundação José Silva foi uma campanha em escolas da região. Eles visitavam salas de aula ensinando crianças sobre a importância de guardar lembranças familiares e presenteavam cada turma com um cofrinho para ser usado como cofrinho da turma, onde guardariam fotos e lembranças especiais do ano letivo. Uma professora comentou: "É incrível como as crianças mudaram depois da visita de vocês. Elas chegam em casa perguntando para os pais sobre histórias da família, pedindo para ver fotos antigas. Estão mais interessadas em suas próprias raízes." Em casas de repouso, a abordagem era diferente. Marina e os voluntários da fundação ajudavam os idosos a organizarem suas lembranças pessoais, criando pequenos álbuns que podiam ser compartilhados com familiares nas visitas. Dona Conceição, de 89 anos, disse: "Fazia anos que eu não falava sobre minha juventude. Agora, quando meus netos me visitam, temos sempre alguma história nova para compartilhar. Eles ficam fascinados ouvindo sobre como era a vida antigamente. O trabalho da fundação crescia rapidamente, mas Marina sempre fazia questão de manter as reuniões familiares semanais. Aquele tempo juntos havia se tornado sagrado para todos. Durante uma dessas reuniões, quase um ano após a descoberta do cofrinho, Dona Rosa fez uma observação especial. "Vocês perceberam como nossa família cresceu?" "Como assim, mãe?" Marina perguntou. "Antigamente éramos só nós 5. Eu, vocês 3 e as meninas." Ela se referia às cunhadas. "Agora incluímos Carla como parte da família,
Temos dezenas de famílias que consideramos amigas através da fundação. É como se o amor tivesse se multiplicado. Era verdade. O círculo familiar havia se expandido naturalmente para incluir todas as pessoas que foram tocadas pela mensagem do cofrinho rosa. Carla, que havia se tornado praticamente uma filha para Dona Rosa, comentou: "Eu nunca tive uma família muito unida. Vocês me mostraram como é importante ter pessoas que se importam de verdade umas com as outras." Naquela noite, Marina adicionou ao cofrinho uma foto da reunião daquele dia. Havia mais de 15 pessoas na sala, entre família biológica, agregados e amigos próximos, todos sorrindo, todos conectados pela mesma mensagem de amor e união. Ao colocar a foto no cofrinho, ela murmurou novamente: "Obrigada, papai. Você plantou uma semente pequena que virou uma árvore gigante." 2 anos após a descoberta do cofrinho, a Fundação José Silva já havia distribuído mais de 1.000 cofrinhos pelo país. Marina havia deixado o emprego na escola para se dedicar integralmente ao projeto, que agora a sustentava financeiramente através de doações e parcerias. Ricardo havia expandido seus negócios para incluir uma linha de produtos artesanais relacionados à preservação de memórias, álbuns personalizados, caixas de recordações, cofrinhos temáticos. Parte dos lucros era revertida para a fundação. Juliano havia encontrado sua verdadeira vocação como palestrante. Ele viajava pelo país contando a história da família Silva e ensinando sobre a importância dos laços familiares. Suas palestras sempre terminavam com plateias emocionadas e inspiradas, mas talvez a transformação mais bonita tenha sido na própria dinâmica familiar. Os irmãos que antes se viam apenas em ocasiões especiais, agora conversavam diariamente, compartilhavam decisões importantes e se apoiavam mutuamente em todos os desafios. Durante uma palestra que Juliano deu numa universidade, um estudante fez uma pergunta interessante: "Qual foi o momento em que vocês perceberam que aquele cofrinho havia mudado suas vidas para sempre?" Juliano pensou por um momento antes de responder. "Acho que foi quando percebi que paramos de medir nossas conquistas pelo que tínhamos e começamos a medi-las pelo que compartilhávamos. O cofrinho não nos deu dinheiro, mas nos deu algo infinitamente mais valioso: a certeza de que somos amados e a responsabilidade de espalhar esse amor." A resposta foi recebida com uma salva de palmas emocionada. Naquele mesmo dia, Marina estava em casa organizando as últimas doações de cofrinhos quando recebeu uma ligação especial. Era de uma família de outro país que havia lido sobre a história na internet. "Marina, sou Sara, de Portugal. Li sobre vocês e fiquei muito emocionada. Minha família está passando por um momento difícil. Os filhos adultos não se falam há anos por causa de uma herança. Será que vocês poderiam nos ajudar?" "Claro, Sara. Como podemos ajudar?" "Gostaria de saber se é possível vocês enviarem um cofrinho para cá. Quero tentar reunir meus filhos usando a mesma estratégia do seu pai." Marina ficou emocionada ao perceber que a mensagem havia cruzado oceanos. "Sara, vamos fazer melhor que isso. Vou criar um kit especial para vocês, com instruções detalhadas sobre como começar sua própria tradição de memórias familiares." Nos meses seguintes, a Fundação José Silva começou a receber pedidos de vários países. A história do cofrinho rosa havia se tornado um símbolo internacional de união familiar e valorização das memórias. Marina criou uma versão internacional do projeto, traduzida para vários idiomas, sempre mantendo a essência da mensagem original. O verdadeiro tesouro de uma família não são os bens materiais, mas as lembranças e o amor compartilhados ao longo dos anos. Durante uma dessas distribuições internacionais, ela recebeu um vídeo emocionante. Era de uma família japonesa que havia recebido um kit. Nas imagens, 3 irmãos adultos que não se falavam há 10 anos estavam reunidos, chorando ao ver fotos antigas dos pais. No centro da mesa, um cofrinho rosa como o de Marina. O vídeo terminava com os 3 irmãos se abraçando e prometendo se encontrar mensalmente para adicionar novas memórias à coleção familiar. "É incrível, Carla", Marina comentou com a amiga enquanto assistiam ao vídeo. Uma mensagem que começou numa cidadezinha do interior do Brasil chegou até o Japão
e está reunindo famílias lá também. Seu pai deve estar muito orgulhoso lá de onde ele está. Carla sorriu. Tenho certeza que sim. E sabe o que mais me emociona? O quê? É que essa mensagem vai continuar se espalhando muito depois que não estivermos mais aqui. Assim como o papai plantou uma semente que só floresceu depois que ele partiu, nós estamos plantando sementes que vão florescer por gerações. 3 anos após a descoberta do cofrinho, a família Silva organizou uma reunião especial. Era o aniversário de morte de José, e eles queriam fazer algo especial para homenageá-lo. Decidiram organizar um grande encontro no salão da igreja da cidade, convidando todas as famílias que haviam sido beneficiadas pelos cofrinhos ao longo dos anos. O evento foi emocionante. Mais de 200 pessoas compareceram, cada uma carregando seu próprio cofrinho ou álbum de memórias. Houve apresentações de crianças que cantaram músicas sobre família, depoimentos de adultos que se reconciliaram com parentes após receberem os cofrinhos, e uma exposição de fotos mostrando todas as famílias que foram impactadas pelo projeto. Durante sua fala, Marina se emocionou ao ver tanta gente reunida por causa de uma mensagem que começou com um simples cofrinho rosa. Há 3 anos, quando herdei este cofrinho, ela levantou o objeto original. Eu me senti humilhada e esquecida. Hoje percebo que herdei a responsabilidade mais bonita da minha vida: espalhar amor e união entre as famílias. Meu pai não me deixou dinheiro ou bens materiais, mas me deu algo infinitamente mais valioso. Uma lição que está transformando vidas em vários países do mundo. Ele me ensinou que o verdadeiro tesouro de uma pessoa não está no que ela acumula, mas no que ela compartilha. A plateia se levantou numa salva de palmas emocionada. Ao final do evento, as 3 famílias internacionais que haviam se reconciliado através dos cofrinhos enviaram vídeos de agradecimento. Uma delas, da França, disse: "Obrigada, família Silva. Vocês nos devolveram o que havíamos perdido há muitos anos, a alegria de estar juntos. Nosso cofrinho francês está cheio de novas lembranças que criamos após nos reconciliarmos." Naquela noite, depois que todos foram embora, Marina, Ricardo e Juliano se sentaram na sala da casa onde cresceram. Dona Rosa havia preparado chocolate quente, tradição da família nas noites frias. "Vocês acham que o papai imaginou que seria assim?" Ricardo perguntou. "Acho que ele sabia que éramos capazes de coisas grandes quando estivéssemos unidos", Marina respondeu. "Mas não sei se imaginou que chegaria tão longe." Juliano pegou o cofrinho original das mãos de Marina e o balançou suavemente. "Ainda tem o mesmo barulho de quando você o recebeu." "É porque não tiramos nada de lá, só adicionamos." "Como assim?" "Todas as fotos novas que guardamos, todas as lembranças recentes, tudo vai para o álbum. Mas as coisas originais do papai continuam exatamente como ele deixou." Ricardo sorriu. "É bonito isso. É como se mantivéssemos intacta a essência da mensagem dele, mas continuássemos construindo em cima." "Exatamente." Dona Rosa, que havia ficado em silêncio ouvindo os filhos, se aproximou com uma proposta. "Crianças, tenho uma ideia. Que tal se cada um de vocês criasse seu próprio cofrinho para seus futuros filhos e netos?" "Como assim, mãe?" "Vocês podem começar a guardar lembranças das suas vidas atuais, dos momentos especiais que estão vivendo agora. Assim, quando tiverem filhos, já terão um tesouro de memórias para passar adiante." A ideia encantou os 3 irmãos. Naquela mesma semana, cada um comprou seu próprio cofrinho e começou a guardar lembranças pessoais, fotos das reuniões familiares, ingressos de eventos especiais, pequenos objetos que marcavam momentos importantes. Marina adicionou ao seu cofrinho pessoal uma foto da primeira palestra que deu sobre o projeto, um cartão de agradecimento de uma família que se reconciliou e uma pequena pedra que havia pego na praia durante uma viagem especial com Carla. Ricardo guardou no seu cofrinho uma foto da primeira reunião da fundação, um desenho que seu sobrinho havia feito dele e uma carta de um empresário parabenizando-o pelo sucesso dos produtos artesanais. Juliano incluiu no seu cofrinho um programa da primeira palestra que deu, uma pulseira que havia ganhado de uma criança depois de uma apresentação e uma foto da família inteira no evento de aniversário de José.
6 meses depois, Ricardo fez um anúncio que emocionou toda a família. Pessoal, tem uma novidade. A Cristina está grávida. A sala explodiu em gritos de alegria. Seria o primeiro neto da família Silva, e todos sabiam que a criança cresceria cercada de histórias e tradições de preservação de memórias. Já sei qual vai ser meu primeiro presente para o bebê. Marina sorriu. Qual? Um cofrinho rosa ou azul, dependendo do sexo, para que vocês comecem a guardar as primeiras lembranças dele desde a gravidez. A tradição estava se perpetuando para uma nova geração. 9 meses depois, nasceu Pedro Silva, o primeiro neto da família. Desde os primeiros dias de vida, tudo relacionado a ele era cuidadosamente documentado e guardado. A primeira ecografia, a pulseirinha da maternidade, o primeiro desenho que conseguiu fazer rabiscando no papel. Durante uma reunião familiar, quando Pedro tinha 6 meses, Marina fez uma observação emocionante. Olhem só! Ela mostrou o cofrinho que Ricardo e Cristina haviam criado para o bebê. Este cofrinho já está quase cheio, e Pedro nem sabe falar ainda. Imaginem quantas lembranças ele vai ter quando crescer. E o mais bonito, completou Dona Rosa, segurando o neto no colo, é que ele vai crescer sabendo que cada momento da vida dele é precioso e merece ser preservado. Cristina, que no início havia zombado do cofrinho de Marina, agora era uma das mais entusiastas da tradição. Marina, eu preciso te pedir desculpas novamente. No dia da leitura do testamento, eu ri de você por valorizar o cofrinho. Hoje percebo que você recebeu a herança mais valiosa de todas. Não se preocupe, Cristina. O importante é que agora todos entendemos a mensagem. Qual mensagem? Perguntou Pedro em sua linguagem de bebê, como se estivesse participando da conversa. Todos riram, mas Marina respondeu séria. A mensagem, Pedro, é que o amor verdadeiro não se mede pelo que você tem, mas pelo que você guarda no coração. 4 anos após a descoberta do cofrinho, a Fundação José Silva havia se tornado uma organização reconhecida internacionalmente. Marina havia escrito um livro contando a história da família, que se tornou best-seller em vários países. O livro, intitulado O Cofrinho Rosa, uma lição de amor que atravessou oceanos, chegou a várias listas de mais vendidos e foi traduzido para 15 idiomas. Durante uma sessão de autógrafos em São Paulo, uma senhora se aproximou de Marina com lágrimas nos olhos. Marina, li seu livro e preciso te agradecer. Minha família estava completamente destruída. Meus 3 filhos não se falavam há anos. Comprei 3 cofrinhos, um para cada um, e comecei a reunir lembranças de quando eram pequenos. Levei 1 mês para conseguir convencê-los a se reunir, mas quando mostrei o que havia guardado, eles choraram igual a você e seus irmãos. E agora? Marina perguntou. Agora nos encontramos todo domingo na minha casa. Criamos nosso próprio álbum de memórias e estamos planejando fazer uma viagem juntos no final do ano. Há 15 anos que não viajamos em família. Histórias como essa chegavam todos os dias para Marina. O impacto do cofrinho rosa havia ultrapassado todas as expectativas. Durante uma entrevista para um programa de televisão nacional, o apresentador fez uma pergunta que a fez refletir profundamente. Marina, se você pudesse conversar com seu pai hoje, o que diria para ele? Marina pensou por um momento antes de responder. Eu diria, obrigada por me conhecer melhor que eu mesma. Obrigada por confiar em mim a guarda das nossas memórias mais preciosas. E obrigada por me ensinar que o verdadeiro legado de uma pessoa não são os bens que ela deixa, mas o amor que ela espalha. E o que você acha que ele responderia? Marina sorriu através das lágrimas. Acho que ele diria, Marina, você pegou uma sementinha pequena e transformou numa floresta. Agora é sua responsabilidade cuidar para que essa floresta continue crescendo e espalhando sombra para quem precisa. A entrevista foi vista por milhões de pessoas e gerou uma nova onda de pedidos para a fundação. 5 anos após a descoberta do cofrinho, a família Silva organizou uma celebração especial. Era o aniversário de 5 anos da Fundação José Silva e eles queriam marcar a data de forma significativa. Decidiram fazer uma grande reunião no parque da cidade, convidando todas as famílias da região que haviam sido impactadas pelos cofrinhos. O evento cresceu tanto
que precisaram transferir para o estádio municipal. Mais de 5.000 pessoas compareceram, cada uma carregando seu próprio cofrinho ou álbum de memórias. Houve apresentações musicais, depoimentos emocionantes e uma grande exposição de fotos mostrando famílias de dezenas de países que haviam se reconciliado através do projeto. O momento mais emocionante foi quando Pedro, agora com 4 anos, subiu ao palco carregando seu próprio cofrinho. "Este é meu cofrinho", disse com sua vozinha infantil ao microfone. "Minha vovó Rosa me ensinou que aqui eu guardo os momentos felizes. E vocês sabem qual é meu momento mais feliz?" A plateia ficou em silêncio, curiosa. "É quando toda minha família está junta igual hoje. Por isso vou guardar uma foto de hoje no meu cofrinho." A plateia se levantou numa ovação emocionada. Pedro havia expressado, com a simplicidade de uma criança, a essência de toda a mensagem da família Silva. Depois do evento, mientras a família se reunia para jantar em casa, Dona Rosa fez uma observação especial. José, se estivesse aqui, ficaria muito orgulhoso de ver no que se transformou aquele cofrinho simples que ele deixou para Marina. "Mãe, às vezes sinto como se ele estivesse aqui", Marina comentou. "Como se cada família que se reconcilia fosse uma forma dele continuar espalhando amor." "Talvez seja exatamente isso." Ricardo sorriu. "Talvez a gente seja os instrumentos que ele escolheu para continuar sua missão." Juliano, que estava organizando algumas fotos do evento, levantou uma interessante. "Pessoal, vocês já pararam para pensar em quantas famílias foram impactadas direta ou indiretamente pelo nosso cofrinho?" "Muitas", Marina respondeu. "Não, sério. Vamos calcular. Distribuímos diretamente mais de 2.000 cofrinhos. Cada cofrinho impacta uma família média de 4 pessoas. Isso dá 8.000 pessoas. Mas cada pessoa dessas vai espalhar a mensagem para amigos, parentes. Multiplicando por um fator conservador de 3, chegamos a 24.000 pessoas que de alguma forma foram tocadas pela história do nosso pai." 24.000 pessoas? Marina ficou impressionada. E isso só contando o Brasil. Se incluirmos os outros países, provavelmente passamos de 100.000 pessoas impactadas. Dona Rosa se emocionou com os números. 100.000 pessoas aprenderam sobre amor em família por causa do José. É um legado lindo. E vai continuar crescendo, completou Marina. Cada família que se reconcilia vai ensinar isso para seus filhos, que vão ensinar para seus netos. Naquela noite, Marina adicionou ao cofrinho original uma foto especial. A imagem aérea do estádio lotado durante o evento do dia. Na parte de trás da foto, escreveu: "Papai, 5 anos depois, sua sementinha virou uma floresta, que nem conseguimos mais contar quantas árvores tem. Obrigada por me ensinar que o amor se multiplica quando a gente o compartilha. Sua filha que te ama para sempre, Marina." 7 anos após a descoberta do cofrinho, Marina estava organizando os arquivos da fundação quando encontrou uma carta especial. Era de uma menina de 12 anos, de outro país, que havia recebido um cofrinho através do projeto internacional. "Cara Marina, meu nome é Emma e moro na Austrália. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos e desde então eles não se falavam direito. Isso me deixava muito triste porque eu amava os dois. No ano passado, minha professora nos contou sua história e nos deu cofrinhos para guardarmos lembranças especiais. Tive uma ideia. Comecei a guardar no meu cofrinho fotos de momentos bons que vivi com meu pai e minha mãe separadamente. Um dia, quando estava muito triste, resolvi mostrar o cofrinho para eles. Quando viram as fotos e leram os bilhetinhos que escrevi sobre como era bom ter os dois como pais, eles começaram a chorar. Não voltaram a namorar, mas agora conseguem conversar normalmente e até saímos juntos às vezes para almoçar ou ir ao parque. Meu cofrinho ajudou eles a lembrarem que, mesmo separados, ainda somos uma família. Obrigada por me ensinar que as lembranças boas são mais fortes que as brigas. Com carinho, Emma PS. Estou mandando uma foto do meu cofrinho. É azul porque não achei rosa aqui, mas funciona igual." Marina chorou lendo a carta. Uma menina de 12 anos havia usado a lição do cofrinho para reunir os pais de uma forma que nem ela havia imaginado. Ela imediatamente ligou para os irmãos
para compartilhar a carta. É incrível, comentou Ricardo, como crianças conseguem usar essa mensagem de formas que nem pensaríamos. Emma criou uma variação da nossa história, observou Juliano. Ao invés de herdar lembranças, ela criou lembranças para curar relacionamentos. É uma evolução natural da ideia, Marina sorriu. O papai plantou uma semente, nós ajudamos ela a crescer, e agora outras pessoas estão criando suas próprias árvores. Naquela tarde, Marina escreveu uma resposta especial para Emma, parabenizando-a pela criatividade e pelos resultados obtidos. Também enviou junto um cofrinho rosa australiano que mandou fazer especialmente para ela. 2 meses depois, Emma enviou um vídeo emocionante. Eram ela e os pais reunidos com avós e outros parentes, todos ao redor de uma mesa cheia de cofrinhos coloridos. Cada membro da família havia criado seu próprio cofrinho de lembranças, e eles se reuniam mensalmente para compartilhar novas memórias. O vídeo terminava com Emma dizendo: "Obrigada, Marina. Você me ensinou que mesmo quando as famílias se separam, o amor pode continuar crescendo se a gente cuidar bem das lembranças boas." Marina ficou tão emocionada que decidiu incluir a história de Emma em seu segundo livro, que estava escrevendo sobre as adaptações internacionais do projeto Cofrinho. 10 anos após a descoberta do cofrinho original, Marina estava organizando uma retrospectiva da década quando percebeu algo fascinante. O projeto havia evoluído muito além do que imaginava inicialmente. Existiam agora variações do cofrinho para diferentes situações. Cofrinhos de reconciliação, como o de Emma, para famílias separadas. Cofrinhos de adoção para crianças adotadas guardarem memórias com suas novas famílias. Cofrinhos de saudade para pessoas que perderam entes queridos. Cofrinhos de gratidão para famílias aprenderem a valorizar o que têm. Cofrinhos de sonhos para famílias definirem e perseguirem objetivos juntas. Cada variação mantinha a essência original da mensagem de José Silva, mas se adaptava a necessidades específicas. Durante uma conferência internacional sobre terapia familiar em Lisboa, Marina foi convidada como palestrante principal. Em sua apresentação, ela mostrou dados impressionantes. Mais de 50 países haviam adotado versões do projeto Cofrinho. Mais de 100.000 famílias haviam sido diretamente impactadas. 89% das famílias que participaram do projeto relataram melhorias significativas nos relacionamentos. O projeto havia sido adotado por mais de 500 escolas, 200 casas de repouso e 150 centros de terapia familiar. Mas os números que mais a emocionavam eram outros. 15.000 cartas de agradecimento recebidas, 3.200 histórias de reconciliação documentadas, 847 casamentos salvos através do projeto, 1.250 relacionamentos entre pais e filhos adultos restaurados. Estes números representam muito mais que estatísticas, Marina disse durante sua palestra. Cada número é uma família que redescobriu o amor, uma criança que se sente mais amada, um idoso que não se sente esquecido. Após a palestra, um psicólogo familiar se aproximou dela. Marina, trabalho há 20 anos com terapia familiar e nunca vi uma ferramenta tão simples ser tão eficaz. O que vocês descobriram é revolucionário. Não descobrimos nada novo. Marina sorriu. Apenas redescobriram algo que sempre existiu. O poder das lembranças afetivas para fortalecer vínculos familiares. Mas por que funciona tão bem? Porque quando as pessoas veem evidências concretas de momentos felizes que viveram juntas, torna-se muito difícil manter mágoas e ressentimentos. As lembranças boas têm o poder de curar relacionamentos machucados. Naquela noite, em seu quarto de hotel em Lisboa, Marina abriu seu próprio cofrinho pessoal. Junto com as lembranças originais do pai, havia agora dezenas de novos itens. Fotos de famílias que se reconciliaram, cartas de agradecimento de crianças, convites para palestras, pequenos presentes que recebeu ao longo dos anos. Mas o item mais precioso era uma foto recente de Pedro, agora com 7 anos, ensinando uma prima menor como organizar seu próprio cofrinho de lembranças. A tradição estava sendo naturalmente passada para a terceira geração. 12 anos após a descoberta do cofrinho,
Marina fazia seu balanço pessoal. Aos 42 anos, ela havia encontrado sua missão de vida de uma forma que jamais imaginara. A garota que uma vez se sentiu humilhada por herdar apenas um cofrinho rosa, agora era reconhecida internacionalmente como especialista em vínculos familiares. Havia publicado 3 livros, dado centenas de palestras e impactado milhares de vidas ao redor do mundo. Mas o que mais a orgulhava não eram os reconhecimentos externos. Era o fato de que sua própria família havia se tornado um exemplo vivo da mensagem que espalhavam. Ricardo, que uma vez havia rido do cofrinho, agora era um pai dedicado que documentava cuidadosamente cada momento especial com Pedro. Juliano havia se casado com uma mulher maravilhosa chamada Fernanda, e eles estavam esperando seu primeiro filho. A família havia crescido, mas os encontros semanais continuavam sagrados. Agora se reuniam na casa maior que Ricardo havia comprado, com espaço suficiente para acomodar toda a família expandida. Durante uma dessas reuniões, Pedro fez uma pergunta que tocou profundamente Marina. Tia Marina, por que o vovô José não está aqui para ver como o cofrinho dele ficou famoso? Marina abaixou para ficar na altura dos olhos do menino. Pedro, sabe o que eu acho? Acho que o vovô José está sim vendo tudo. Cada vez que uma família se reconcilia por causa do cofrinho, cada vez que alguém aprende a valorizar suas lembranças, o vovô José fica um pouquinho presente no mundo. Como assim? O amor que ele plantou no cofrinho continua crescendo através das pessoas que aprendem a mensagem. É como se ele fosse imortal através do amor que espalhou. Pedro pensou por um momento e sorriu. Então, quando eu ensinar sobre cofrinhos para meus filhos, o vovô José vai estar lá também? Com certeza, Pedro. E quando seus filhos ensinarem para os filhos deles, e assim por diante. O amor do vovô José vai continuar vivo para sempre. Naquela noite, Marina adicionou ao álbum familiar uma foto da conversa com Pedro. Na legenda escreveu: A terceira geração da família Silva já entendeu que o amor verdadeiro é eterno quando é compartilhado. 15 anos após a descoberta do cofrinho, Marina estava preparando uma apresentação especial. A Fundação José Silva havia sido convidada para apresentar o projeto na Assembleia Geral das Nações Unidas, como exemplo de iniciativa civil que fortalece os vínculos familiares mundialmente. Era uma honra extraordinária. O cofrinho rosa, que uma vez provocou risos cruéis, agora seria apresentado no principal fórum mundial como modelo de promoção da paz familiar. Durante sua preparação, Marina refletiu sobre a jornada de 15 anos. De uma herança aparentemente sem valor a um projeto reconhecido internacionalmente. De uma família fragmentada por diferenças a um exemplo de união e propósito comum. Ela pensou em todas as cartas que havia recebido ao longo dos anos, todas as famílias que se reuniram, todos os relacionamentos que foram curados. O impacto havia sido muito maior do que qualquer herança em dinheiro poderia proporcionar. Na noite anterior à apresentação na ONU, Ricardo, Juliano e Dona Rosa viajaram para Nova York para apoiar Marina. Era a primeira vez que a família toda estava junta numa viagem internacional. Durante o jantar, Ricardo levantou um brinde. Marina, há 15 anos, quando você saiu chorando do escritório do advogado com aquele cofrinho, nenhum de nós imaginava onde isso ia dar. Hoje, você vai representar uma mensagem brasileira de amor familiar no principal fórum do mundo. Papai estaria imensamente orgulhoso. Nós todos estamos orgulhosos, completou Juliano. Você pegou a herança mais preciosa que existia e multiplicou seu valor infinitamente. Dona Rosa, agora com 85 anos, mas ainda lúcida e ativa, segurou a mão da filha. Marina, querida, você honrou a memória do seu pai de uma forma que vai além de qualquer expectativa que ele pudesse ter. Você transformou um ato de amor pessoal numa missão mundial de união familiar. No dia seguinte, Marina subiu ao pódio da Assembleia Geral da ONU, carregando o cofrinho rosa original. Diante de representantes de 193 países, ela contou a história que havia começado numa pequena cidade do interior do Brasil. Senhoras e senhores representantes, trago hoje uma mensagem simples mas poderosa.
A paz mundial começa na paz familiar. Quando as famílias aprendem a valorizar suas lembranças compartilhadas, os vínculos se fortalecem. Famílias unidas criam comunidades mais fortes, e comunidades fortes constroem nações mais pacíficas. Ela continuou: este cofrinho rosa representa algo que transcende culturas, religiões e fronteiras, o poder universal do amor familiar. Nos últimos 15 anos, vimos famílias de dezenas de países redescobrirem o valor de estar juntas através de uma lição simples: guardem suas lembranças felizes, pois elas são mais preciosas que qualquer tesouro material. A apresentação foi recebida com uma ovação de pé. Várias delegações se aproximaram posteriormente para pedir informações sobre como implementar versões do projeto Cofrinho em seus países. O secretário-geral da ONU, ao final do evento, fez um comentário especial. A história da família Silva nos lembra que as maiores transformações sociais muitas vezes começam nos gestos mais simples. Um pai que guardou lembranças dos filhos criou um movimento que hoje impacta famílias no mundo inteiro. Naquela noite, Marina ligou para Carla, que havia permanecido no Brasil cuidando da fundação. Carla, você acredita que chegamos até aqui? Eu sempre acreditei, Marina. Desde o primeiro dia que você me mostrou aquele cofrinho, eu sabia que havia alguma coisa especial ali. O que você sabia? Sabia que você tinha recebido exatamente o que precisava para encontrar seu propósito de vida. Seu pai te conhecia melhor que ninguém. Ele sabia que você tinha o coração certo para espalhar essa mensagem. Marina olhou pela janela do hotel, vendo as luzes de Nova York. Em algum lugar daquela cidade, havia famílias que poderiam se beneficiar da mensagem do cofrinho rosa. E em breve, talvez, isso aconteceria. 20 anos após a descoberta do cofrinho, Marina organizou uma celebração muito especial. Pedro, agora com 17 anos, havia se tornado um jovem engajado na missão da família. Ele havia criado um aplicativo para smartphones que ajudava famílias a organizarem suas lembranças digitais usando os princípios do cofrinho rosa. E a Marina? Pedro mostrou o aplicativo durante uma reunião familiar. Pensei numa forma de levar a mensagem do bisavô José para a era digital. As pessoas podem guardar fotos, vídeos, áudios e textos especiais sobre a família, organizados como se fosse um cofrinho virtual. O aplicativo, chamado Cofrinho de Memórias, foi lançado gratuitamente e em 6 meses já tinha 500 mil de usuários no mundo todo. Marina ficou emocionada vendo como a nova geração estava natural e criativamente expandindo a mensagem original. Pedro havia encontrado uma forma de tornar o projeto acessível para famílias que viviam distantes geograficamente, mas queriam manter os vínculos afetivos fortes. Durante o lançamento oficial do aplicativo, Pedro fez um discurso que emocionou toda a família. Meu bisavô José nunca conheceu a internet, mas ele entendeu algo que muitas pessoas hoje em dia esquecem. A tecnologia só tem valor quando aproxima as pessoas, não quando as afasta. Este aplicativo é uma forma de usar a tecnologia para fortalecer laços familiares, exatamente como o cofrinho rosa físico faz há 20 anos. Juliano, agora pai de 2 filhos pequenos, comentou: é incrível ver como cada geração encontra sua própria forma de honrar a mensagem do pai. Nós espalhamos a ideia pelo mundo físico, Pedro está levando para o mundo digital. E nossos filhos provavelmente vão encontrar formas que nem conseguimos imaginar ainda, completou Ricardo. Marina estava particularmente orgulhosa porque Pedro havia desenvolvido o aplicativo como projeto de conclusão do ensino médio. Ele havia entrevistado centenas de famílias beneficiadas pelos cofrinhos físicos, identificado suas necessidades no mundo digital e criado uma solução tecnológica inovadora. Pedro, seu bisavô ficaria muito orgulhoso, Dona Rosa disse com os olhos brilhantes. Você honrou a memória dele de uma forma que combina tradição com inovação. Mas talvez o momento mais emocionante da celebração tenha sido quando Marina abriu o cofrinho original e mostrou todos os itens que haviam sido adicionados ao longo dos anos. Além das lembranças originais do pai, havia agora
Fotos de famílias de dezenas de países que se reconciliaram, cartas de agradecimento de milhares de pessoas, convites para eventos importantes, pequenos objetos simbólicos recebidos ao longo da jornada, fotos das principais conquistas da Fundação, uma cópia impressa dos principais artigos e reconhecimentos, fotos de Pedro crescendo e se desenvolvendo como continuador da tradição. Este cofrinho conta agora a história de uma família inteira, mas também a história de milhares de outras famílias, Marina observou. Ele se tornou um símbolo muito maior do que meu pai podia imaginar. 25 anos após a descoberta do cofrinho, Marina estava escrevendo suas memórias. O livro, intitulado 25 anos de lembranças, a jornada completa do cofrinho rosa, seria um balanço definitivo da experiência. Aos 52 anos, ela refletia sobre como sua vida havia sido completamente transformada por aquela herança aparentemente insignificante. De uma jovem insegura e com problemas financeiros, ela se tornara uma especialista mundialmente reconhecida em vínculos familiares. De alguém que se sentia preterida pelos irmãos, ela se tornara o elo de união de uma família que servia de exemplo para milhares de outras. A Fundação José Silva agora operava em 78 países, havia distribuído mais de 100 mil cofrinhos físicos e o aplicativo de Pedro tinha mais de 3 milhões de usuários ativos. Mas os números que mais a orgulhavam eram pessoais. 25 anos de reuniões familiares semanais ininterruptas, 3 gerações da família Silva envolvidas no projeto, um cofrinho rosa que continuava intacto e precioso como no primeiro dia, infinitas lembranças felizes criadas e preservadas. Durante uma das últimas entrevistas que deu para o livro, Marina foi questionada sobre qual havia sido o momento mais marcante dos 25 anos de projeto. Foi quando entendi que meu pai não me havia deixado um cofrinho, ela respondeu. Ele me havia deixado uma missão, e essa missão não era apenas guardar nossas lembranças familiares, mas ensinar o mundo inteiro sobre o valor das lembranças em família. E qual é sua expectativa para os próximos 25 anos? Marina sorriu. Minha expectativa é que eu não precise fazer nada. A semente está plantada, as raízes estão profundas, a árvore está forte. Agora são as novas gerações que vão decidir como ela vai continuar crescendo. Você acredita que a mensagem vai sobreviver sem sua liderança direta? Tenho certeza que sim. Sabe por quê? Porque ela não depende de mim. A mensagem é universal e atemporal. Famílias que valorizam suas lembranças compartilhadas são mais unidas e felizes. Isso sempre foi verdade e sempre será verdade, independente de quem esteja espalhando a mensagem. Ao terminar o livro, Marina escreveu uma dedicatória especial. Para José Silva, meu pai, que soube transformar um simples cofrinho rosa no presente mais precioso que uma filha poderia receber. Para todos que entenderam que o verdadeiro tesouro de uma família não está no que ela possui, mas no que ela compartilha. E para as futuras gerações da família Silva, que continuarão espalhando amor através de lembranças preservadas com carinho. 30 anos após a descoberta do cofrinho, a família Silva organizou a celebração mais especial de todas. Era o aniversário de 30 anos do projeto, e eles decidiram fazer algo histórico. Uma reunião mundial de todas as famílias que haviam sido impactadas pelos cofrinhos ao longo dos anos. O evento seria realizado na cidade natal da família, mas com transmissão simultânea para pontos de encontro em 50 países. Seria a maior reunião de famílias do cofrinho da história. Marina, agora com 57 anos, estava emocionalmente preparada para fazer o que considerava seu discurso de despedida da liderança ativa do projeto. Pedro, formado em engenharia de software e casado com uma educadora chamada Ana, estava assumindo gradualmente a liderança da fundação. Ricardo, aos 65 anos, havia se aposentado dos negócios para se dedicar integralmente ao trabalho voluntário na fundação. Juliano, aos 62, continuava viajando pelo mundo dando palestras, agora acompanhado de seus próprios filhos adultos. Dona Rosa, aos 95 anos, continuava lúcida e ativa. Ela seria homenageada no evento como matriarca da família Cofrinho. Título que a emocionou profundamente.
No dia do evento, mais de 10.000 pessoas se reuniram no estádio da cidade, representando famílias de todos os continentes. Os pontos de transmissão internacional reuniram outras 50.000 pessoas simultaneamente. Pedro abriu o evento com uma apresentação sobre a evolução tecnológica do projeto. O aplicativo havia se tornado uma plataforma completa de fortalecimento de vínculos familiares, com recursos de videoconferência para famílias distantes, jogos que estimulavam o compartilhamento de memórias e até inteligência artificial para sugerir atividades de união familiar. Juliano apresentou os números globais do impacto. Mais de 2 milhões de famílias diretamente beneficiadas, presença em todos os continentes, adoção por universidades como metodologia de pesquisa em vínculos familiares e reconhecimento pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Ricardo mostrou a sustentabilidade financeira do projeto. A combinação de vendas dos produtos artesanais, licenciamento do aplicativo e doações havia tornado a fundação completamente autossuficiente, garantindo sua continuidade independente de liderança específica. Mas foi o discurso de Marina que marcou a celebração. Há 30 anos, quando abri um cofrinho rosa numa pequena sala em nossa cidade, eu estava apenas tentando entender por que meu pai me havia deixado aquilo como herança. Hoje, olhando para esta multidão de famílias reunidas pelo mesmo propósito, entendo que ele não me deixou uma herança. Ele me confiou um legado. Um legado que não pertence à família Silva, mas a todas as famílias do mundo que acreditam no poder das lembranças compartilhadas. Um legado que vai continuar vivo muito depois que todos nós aqui presentes não estivermos mais neste mundo. Meu pai, José Silva, era um homem simples, contador numa pequena empresa, casado, 3 filhos, vida comum. Mas ele entendia algo profundo sobre a natureza humana, que as pessoas precisam de evidências concretas de que são amadas para se sentirem realmente seguras e felizes. Ele guardou nossas lembranças não para o passado, mas para o futuro, para que nunca duvidássemos de seu amor, mesmo depois de sua partida. E essa mesma lógica funciona para todas as famílias. Quando guardamos e compartilhamos momentos felizes, construímos uma base sólida de amor que resiste a qualquer dificuldade. Ela fez uma pausa e olhou para a multidão. Hoje, oficialmente, passo a liderança da Fundação José Silva para a nova geração. Pedro e Ana, junto com os filhos de Ricardo e Juliano, vão conduzir este projeto para o futuro. Meu papel de guardiã das lembranças está completo. A multidão se levantou numa ovação que durou mais de 10 minutos. O momento mais emocionante foi quando Dona Rosa, mesmo com 95 anos, pediu para subir ao palco. Com a ajuda de Pedro, ela caminhou até o microfone e, com voz clara e firme, disse: "Meu marido José partiu há 30 anos, mas hoje eu vejo que ele nunca realmente se foi. Cada família que se abraça com mais carinho, cada criança que se sente mais amada, cada avô que tem suas histórias valorizadas, tudo isso é meu José continuando vivo no mundo. Obrigada por manterem viva a memória do homem que amei por toda a vida." Não havia olhos secos no estádio. O evento terminou com algo simbólico e emocionante. Todas as 10.000 pessoas presentes levantaram simultaneamente seus cofrinhos ou celulares com o aplicativo aberto, criando um mar de objetos que representavam milhões de lembranças familiares preservadas. Drones filmaram a cena de cima, criando uma imagem que se tornou icônica. Um estádio inteiro de pessoas celebrando o amor familiar através de pequenos objetos e dispositivos que guardavam suas memórias mais preciosas. Aquela noite, Marina adicionou uma última foto ao cofrinho original, a imagem aérea do estádio durante o momento simbólico final. Na parte de trás da foto, escreveu: "Papai, 30 anos depois, sua sementinha se transformou numa floresta mundial de amor familiar. Missão cumprida. Sua filha eternamente grata, Marina." 2 anos depois, Marina recebeu uma ligação que a emocionou profundamente.
Era de Emma, a menina australiana que havia reconciliado os pais divorciados usando um cofrinho azul. Marina, sou a Emma, lembra de mim? Emma, claro que lembro. Como você está? Deve estar crescida agora. Tenho 26 anos e estou terminando meu doutorado em psicologia familiar. Marina, preciso te contar uma coisa. Minha tese é sobre o impacto dos objetos de memória na reconciliação familiar. Usei o projeto Cofrinho como estudo de caso principal. Que incrível, Emma! E quais foram suas conclusões? Descobri algo fascinante. Quando famílias em conflito são expostas a evidências físicas de momentos felizes compartilhados, há uma ativação neurológica específica que reduz a hostilidade e aumenta a empatia. O cofrinho funciona porque fornece essas evidências de forma organizada e ritualizada. Isso significa que existe base científica para o que observamos na prática? Exatamente. E mais, minha pesquisa mostra que o método é eficaz independente de cultura, religião ou estrutura familiar. É realmente universal, como vocês sempre disseram. Marina ficou emocionada ao saber que a menina que uma vez havia sido ajudada pelo projeto agora estava contribuindo para validar cientificamente sua eficácia. Emma, você gostaria de apresentar sua pesquisa numa conferência da nossa fundação? Seria uma honra. Na verdade, tenho uma proposta. Que tal criarmos um programa de pesquisa acadêmica permanente sobre o projeto Cofrinho? Podemos estabelecer parcerias com universidades do mundo todo para estudar diferentes aspectos do impacto familiar. A ideia entusiasmou Marina. Nos meses seguintes, junto com Pedro e a nova liderança da fundação, ela ajudou a estabelecer o Programa Emma de Pesquisa em Vínculos Familiares, uma rede internacional de pesquisadores acadêmicos estudando os aspectos científicos dos métodos de fortalecimento familiar através de objetos de memória. O programa rapidamente atraiu pesquisadores de Harvard, Oxford, Sorbonne e outras universidades prestigiosas. Em 5 anos, foram publicados mais de 200 artigos científicos sobre o tema, consolidando o projeto Cofrinho como método reconhecido academicamente. 35 anos após a descoberta do cofrinho, Marina estava em seu escritório organizando arquivos pessoais quando encontrou algo especial. A primeira carta que havia recebido de uma família agradecendo pelo cofrinho. Era de uma senhora chamada Conceição, de uma pequena cidade no Nordeste, que havia recebido um dos primeiros cofrinhos distribuídos pela Fundação. A carta, amarelada pelo tempo, dizia: Cara Marina, meu nome é Conceição Silva. Não somos parentes, mas que coincidência o sobrenome. Recebi seu cofrinho rosa há 6 meses e preciso agradecer. Sou viúva há 10 anos e tenho 4 filhos que moram em cidades diferentes. Eles me visitam pouco e, quando vêm, parecem estar sempre com pressa. Depois que comecei a usar o cofrinho para guardar fotos e lembranças de quando eram pequenos, tudo mudou. Agora, quando eles vêm me visitar, passamos horas olhando as coisas do cofrinho e conversando sobre o passado. Meu filho caçula, que é o mais distante, chorou quando viu um desenho que fez para mim quando tinha 7 anos. Disse que não lembrava de ter me amado tanto quando era pequeno. Agora me liga toda semana. Obrigada por me devolver meus filhos. O cofrinho me deu de volta a minha família. Com carinho e gratidão, Conceição Silva. Marina releu a carta várias vezes, lembrando da emoção que havia sentido ao recebê-la 35 anos antes. Havia sido uma das primeiras confirmações de que o projeto realmente funcionava além de sua própria família. Curiosa sobre o que havia acontecido com Dona Conceição, Marina decidiu tentar localizá-la. Após algumas ligações, descobriu que ela havia falecido 2 anos antes, aos 89 anos, mas conseguiu falar com um de seus filhos. Dr. Roberto, sou Marina Silva, da Fundação José Silva. Sua mãe, Dona Conceição, nos escreveu há muitos anos sobre um cofrinho rosa. Marina, minha mãe falava de você constantemente. Aquele cofrinho mudou nossa família completamente. Como assim? Minha mãe conseguiu nos reunir todos os domingos durante os últimos 15 anos da vida dela.
Usávamos o cofrinho para relembrar histórias da família. Quando ela partiu, dividimos as lembranças do cofrinho entre nós 4 irmãos, mas continuamos nos reunindo mensalmente. Que bonito, Dr. Roberto. Marina, tem mais. Meu filho mais novo, inspirado pela história da bisavó Conceição, criou cofrinhos para cada um dos seus filhos. Agora são 4 gerações da nossa família, usando cofrinhos para manter a união. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Ela sempre dizia que o cofrinho rosa foi o presente mais importante que recebeu na vida, que através dele redescobriu o amor dos filhos e conseguiu passar esse amor para os netos e bisnetos. Depois de desligar o telefone, Marina ficou refletindo sobre quantas histórias similares à de Dona Conceição haviam acontecido ao longo dos 35 anos. Milhares de famílias que se reconciliaram, se fortaleceram, se redescobriram através da simples prática de guardar e compartilhar lembranças afetivas. Ela pensou no pai, José Silva, e em como um gesto de amor aparentemente pequeno havia se transformado numa onda mundial de fortalecimento familiar. Naquela tarde, Marina tomou uma decisão especial. Escreveu uma carta para Pedro e Ana, oficializando sua completa retirada da liderança executiva da Fundação. Queridos Pedro e Ana, chegou a hora de eu me retirar completamente da liderança da Fundação José Silva. Durante 35 anos, fui guardiã da mensagem deixada pelo meu pai. Agora, com a convicção de que a mensagem está solidamente estabelecida no mundo, passo essa responsabilidade integralmente para vocês e para as futuras gerações. O cofrinho rosa original continuará comigo até o final da minha vida, mas como um símbolo pessoal não organizacional. A Fundação não precisa mais de símbolos ou líderes específicos, ela se sustenta na força de sua própria mensagem. Vocês têm total liberdade para evoluir o projeto da forma que acharem adequada. Confio que manterão o espírito original, mas adaptem-no às necessidades de cada nova época. Minha única solicitação é que preservem o arquivo histórico completo dos 35 anos de projeto, para que futuras gerações possam estudar e se inspirar nesta jornada. Obrigada por darem continuidade ao sonho do vovô José. Ele estaria imensamente orgulhoso de vocês. Com todo o meu amor e confiança, tia Marina. 40 anos após a descoberta do cofrinho, Marina Silva, aos 67 anos, estava sentada na varanda de sua casa, observando Pedro e Ana organizarem as atividades do fim de semana com seus 2 filhos pequenos. A nova geração havia tornado o tempo de cofrinho uma tradição ainda mais rica. As crianças não apenas viam fotos e objetos antigos, mas participavam ativamente, criando novas memórias. Plantavam árvores para marcar datas especiais, faziam entrevistas gravadas com os avós, criavam arte colaborativa para representar momentos importantes da família. O cofrinho original, agora com 40 anos de história, estava exposto numa vitrine especial na sala de Marina. Havia se tornado uma relíquia familiar, visitada periodicamente por pesquisadores e jornalistas interessados na história do projeto. Mas para Marina, ele continuava sendo simplesmente a prova tangível do amor do pai. Durante uma dessas tardes de família, a bisneta de Marina, Sofia, de apenas 5 anos, se aproximou da vitrine onde estava o cofrinho original. Bisavó Marina, por que esse cofrinho fica aí sozinho? Ele não quer brincar com nossos cofrinhos novos? Marina sorriu e abaixou para conversar com Sofia na altura dos olhos. Esse cofrinho é muito especial, querida. Ele é como o avô de todos os outros cofrinhos do mundo. Como um cofrinho pode ser avô? Porque foi o primeiro cofrinho que ensinou uma família a se amar mais, e depois essa família ensinou outras famílias, que ensinaram outras, que ensinaram outras. Igual quando você joga uma pedrinha no lago e fazem aqueles círculos na água. Sofia ficou pensativa por um momento. Bisavó, quando eu crescer, vou ensinar meus filhos sobre cofrinhos também? Se você quiser, Sofia, mas só se você entender que o cofrinho não é mágico. A magia está no amor que guardamos dentro dele. E se eu não entender? Marina riu. Se você não entender quando for grande,
suas próprias lembranças de criança vão te ensinar. É assim que funciona. O amor passa de geração em geração através das lembranças que cuidamos com carinho. Naquela noite, Marina escreveu em seu diário pessoal: 40 anos depois, percebo que a verdadeira herança que recebi do papai não foi o cofrinho, nem mesmo as lembranças que estavam dentro dele. Foi a capacidade de enxergar o amor em suas manifestações mais simples e cotidianas. Ele me ensinou que uma família rica não é a que tem mais dinheiro, mas a que tem mais lembranças felizes. Que o verdadeiro tesouro não está no que guardamos no banco, mas no que guardamos no coração. Sofia, com seus 5 anos, já entendeu intuitivamente algo que muitos adultos levam décadas para compreender. O amor se multiplica quando é compartilhado, e a melhor forma de preservar o amor é através das lembranças que criamos juntos. O cofrinho rosa cumpriu sua missão. Agora são as novas gerações que vão decidir como continuar espalhando amor pelo mundo. E eu tenho certeza de que vão encontrar formas ainda mais bonitas e criativas de fazer isso. 50 anos após a descoberta do cofrinho, a família Silva se reuniu para a celebração mais especial de todas, o Jubileu de Ouro do projeto. Marina, agora com 77 anos, estava cercada por 4 gerações de familiares. Pedro, aos 47, havia se tornado um líder reconhecido internacionalmente em tecnologia social. Ana dirigia o maior programa de pesquisa em vínculos familiares do mundo. Sofia, aos 15, havia criado uma versão do projeto especificamente para adolescentes em conflito familiar. Dona Rosa havia falecido 10 anos antes, aos 105 anos, mas não antes de ver o projeto alcançar sua 5ª década de existência. Em seus últimos anos, ela costumava dizer que havia vivido o suficiente para ver a sementinha do José virar uma floresta mundial. A celebração do jubileu foi diferente das anteriores. Ao invés de um evento grande e formal, a família decidiu fazer algo mais íntimo. Uma reunião com apenas as famílias diretamente beneficiadas na primeira década do projeto. Foram convidadas 100 famílias que haviam recebido cofrinhos nos primeiros 10 anos de distribuição. Muitas vinham acompanhadas de filhos e netos que nasceram depois da reconciliação familiar proporcionada pelos cofrinhos. Durante a celebração, Marina fez o que considerou seu último discurso oficial sobre o projeto. Há 50 anos, quando meu pai me deixou um cofrinho rosa como herança, eu pensei que havia sido esquecida. Hoje sei que fui escolhida para uma missão que jamais poderia imaginar. Olhando para vocês, famílias que se fortaleceram através da mensagem daquele cofrinho, percebo que meu pai conseguiu algo extraordinário. Criou uma forma de amor que transcende a morte, que cresce com o tempo, que se multiplica infinitamente. Cada um de vocês levará essa mensagem para a frente de sua própria forma. Não precisam de cofrinhos rosa, não precisam da Fundação José Silva, não precisam nem se lembrar do nosso nome. Precisam apenas lembrar que as famílias se fortalecem quando valorizam as lembranças que criam juntas. Ela fez uma pausa e olhou para o cofrinho original que estava numa mesa especial no centro da celebração. Este cofrinho cumpriu sua missão. Ele não é mais um objeto da família Silva. Ele é patrimônio de todas as famílias que acreditam no poder do amor compartilhado. Por isso, hoje, oficialmente, dou este cofrinho original para o Museu da Família Brasileira, para que futuras gerações possam conhecer sua história. A decisão emocionou profundamente todos os presentes. Marina estava simbolicamente devolvendo à sociedade o objeto que havia transformado tantas vidas. Mas ela guardou uma surpresa final. Do bolso, retirou uma pequena chave dourada. Antes de doar o cofrinho, preciso fazer uma última abertura. Há 50 anos que não abro completamente este cofrinho. Sei que todas as lembranças originais do meu pai ainda estão aqui, mas quero verificar se há algo mais que ele possa ter escondido para ser descoberto apenas após tanto tempo. Com as mãos tremendo pela emoção, Marina abriu o cofrinho pela primeira vez em décadas. Além das lembranças familiares que conhecia, havia um compartimento secreto que nunca havia notado. Dentro do compartimento, encontrou um pequeno envelope com os dizeres:
para ser aberto por Marina quando ela tiver netos. Com lágrimas nos olhos, Marina abriu o envelope e encontrou uma última carta do pai. Minha querida Marina, se você está lendo esta carta, significa que conseguiu abrir o compartimento secreto que criei no cofrinho. Também significa que você teve filhos ou netos e que provavelmente já entendeu completamente o valor das lembranças familiares. Escrevo esta carta poucos dias antes de partir, sabendo que talvez nunca vou conhecer seus filhos ou netos, mas tenho certeza de que, se você está lendo isso, é porque conseguiu construir uma família linda e unida. Quero que saiba que escolhi dar o cofrinho especificamente para você, não apenas porque você era a mais sensível de meus filhos, mas porque eu sabia que você seria capaz de algo maior, transformar nosso amor familiar numa mensagem para o mundo inteiro. Sempre soube que você tinha um coração grande demais para ser feliz, apenas cuidando de sua própria família. Você nasceu para cuidar das famílias de outras pessoas também. Se minhas suspeitas estão certas, você provavelmente já ajudou centenas ou milhares de famílias a se reencontrarem. Se estou errado e você apenas guardou nossas lembranças para você mesma, também está bem. O importante é que você foi feliz. Mas conhecendo minha Marina, tenho certeza de que você espalhou nosso amor muito além das fronteiras da família Silva. Obrigado por ser a filha que sempre sonhei ter. Obrigado por honrar minha memória de uma forma que vai muito além de minhas expectativas. E obrigado por garantir que o amor que senti por vocês três continue vivo no mundo muito depois da minha partida. Agora você pode descansar, minha filha. Sua missão está cumprida, com amor eterno e orgulho infinito. Seu pai que te ama para sempre, José Silva. Não havia uma única pessoa seca na celebração. Marina chorou por longos minutos, segurando a carta contra o peito. Quando finalmente conseguiu falar, disse apenas: Papai, missão cumprida. Fim da história. Esta foi uma história fictícia criada para tocar nossos corações. Agora nos conte o que achou. Você acredita no poder das lembranças familiares? Sua família tem tradições especiais para preservar momentos importantes? Deixe nos comentários sua opinião sobre a transformação da família Silva e como um simples cofrinho rosa mudou tantas vidas. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes.